obrigada por essa entrevista. So in 2016, Brazil made international headlines for all the wrong reasons. I would like for you to describe, in your opinion, what's happening in the country. O Brasil vive um momento sui generis. Durante 12 anos de governo do PT, pelo menos até 2014, o PT conseguiu no governo fazer com que o Brasil se transformasse num protagonista internacional. O Brasil conseguiu ter uma grande participação na OMC, o Brasil conquistou a Copa do Mundo, conquistou as Olimpíadas, o Brasil era para ser a quinta economia do mundo, o Brasil com o projeto de fome zero conseguiu se transformar num destaque mundial. E de repente, ou seja, nós entramos em 2014 e ganhamos as eleições pela 4ª vez consecutiva, sabe? Aí começou a acontecer as coisas que não deveriam ter acontecido, ou seja, nós começamos a ter dificuldade de fazer um ajuste que era necessário fazer, e um ajuste por conta de uma forte desoneração e isenção fiscal que foi feita no Brasil entre 2011 e 2014 para manter o nível de emprego, para manter as políticas sociais, e nós desoneramos demais. E desoneramos, às vezes, sem contrapartida com os trabalhadores, e de repente a gente percebeu que estava entrando menos dinheiro e saindo mais dinheiro. Não era porque o governo tinha gastado demais, era porque o governo tinha desonerado demais, né? O governo devolveu para os empresários parte do imposto. A presidenta Dilma, então, tomou a atitude de propor um ajuste. Esse ajuste não pôde ser negociado com o conjunto dos trabalhadores, foi mal recebido, e a partir daí nós começamos a entrar numa roda viva negativa. Além dessa questão econômica, que na minha opinião é sempre a coisa mais grave, porque quando a economia vai mal, você tem menos emprego, você tem menos salário, você tem menos sonho e menos esperança. Ou seja, então essa é uma coisa muito grave. E a outra coisa grave que combinou com isso é que por conta da queda da presidenta Dilma, a direita e os conservadores acharam que tinham o direito de rasgar a Constituição e derrubar a presidenta Dilma. Então começou um processo de tentativa de impeachment contra a presidenta Dilma com base numa denúncia falsa, numa coisa chamada pedalada, ou seja, como se a presidenta tivesse gasto um dinheiro antecipado dos bancos públicos e não tivesse reposto esse dinheiro, quando, na verdade, todos os governos fizeram isso ao longo da história do Brasil. E por conta disso, construíram uma maioria conservadora e conseguiram, tanto na Câmara quanto no Senado, votar o afastamento da presidenta Dilma. Então, o Brasil, nesse instante, vive um golpe, sabe, parlamentar, que é uma vergonha para o Brasil. This has also been a difficult year for you. You've been involved in certain corruption scandals. You are a defendant in 3 criminal investigations. Last week, new accusations emerged. Does that surprise you that these accusations keep coming? And what is your reaction to the latest accusations? Olha, eu penso que qualquer ser humano deve perceber como é que eu recebo essas denúncias. Primeiro, com muita tranquilidade, porque tenho consciência do que eu fiz no governo. Segundo, a impressão que eu tenho é que eles não querem criminalizar o Lula, eles querem criminalizar o meu governo. Eles querem criminalizar tudo o que nós fizemos. A última agora é sobre os caças suecos que o Brasil comprou. É uma coisa tão absurda, que um procurador que faz uma denúncia dessa, ou ele é analfabeto, ou ele tem má fé, ou é mau caráter. Ele não pode ser um cidadão normal, porque ele sabe que a presidenta era Dilma,
Para ele dizer uma sandice dessa, ele tem que dizer se eu corrompi a aeronáutica, se eu corrompi o governo da Dilma, se eu corrompi o Congresso Nacional ou se eu corrompi o governo sueco. Porque eu não era mais governo e para comprar os caças é uma coisa que depende única e exclusivamente da presidente. De forma que eu fico indignado como ser humano, tranquilo como político, sabedor das coisas que eu fiz, e eles têm que saber que se eu votar, eu vou fazer o mesmo. Vou fazer mais e melhor ainda. Porque o que eles estão fazendo hoje é tudo, menos apurar corrupção. Eles estão fazendo espetáculo de pirotecnia, acusando sem provas, e eu, sinceramente, não sei quando isso vai terminar. Com o conjunto dos trabalhadores, foi mal recebido, e a partir daí nós começamos a entrar numa roda viva negativa. Além dessa questão econômica, que, na minha opinião, é sempre a coisa mais grave, porque quando a economia vai mal, você tem menos emprego, você tem menos salário, você tem menos sonho e menos esperança. Ou seja, então essa é uma coisa muito grave. E a outra coisa grave que combinou com isso é que, por conta da queda da presidenta Dilma, a direita e os conservadores acharam que tinham o direito de rasgar a Constituição e derrubar a presidenta Dilma. Então começou um processo de tentativa de impeachment contra a presidenta Dilma, com base numa denúncia falsa, numa coisa chamada pedalada, ou seja, como se a presidenta tivesse gasto um dinheiro antecipado dos bancos públicos e não tivesse reposto esse dinheiro, quando, na verdade, todos os governos fizeram isso ao longo da história do Brasil. E por conta disso, construíram uma maioria conservadora e conseguiram, tanto na Câmara quanto no Senado, votar o afastamento da presidenta Dilma. Então, o Brasil, nesse instante, vive um golpe, parlamentar, que é uma vergonha para o Brasil. This has also been a difficult year for you. You've been involved in certain corruption scandals. You are a defendant in 3 criminal investigations. Last week, new accusations emerged. Does that surprise you that these accusations keep coming? And what is your reaction to the latest accusations? Olha, eu penso que qualquer ser humano deve perceber como é que eu recebo essas denúncias. Primeiro, com muita tranquilidade, porque tenho consciência. Muito obrigada por essa entrevista. So in 2016, Brazil made international headlines for all the wrong reasons. I would like for you to describe, in your opinion, what's happening in the country. O Brasil vive um momento sui generis. Durante 12 anos de governo do PT, pelo menos até 2014, o PT conseguiu no governo fazer com que o Brasil se transformasse num protagonista internacional. O Brasil conseguiu ter uma grande participação na OMC, o Brasil conquistou a Copa do Mundo, conquistou as Olimpíadas, o Brasil era para ser a 5ª economia do mundo, o Brasil, com o projeto de Fome Zero, conseguiu se transformar num destaque mundial. E de repente, ou seja, nós entramos em 2014 e ganhamos as eleições pela 4ª vez consecutiva, e aí começou a acontecer as coisas que não deveriam ter acontecido, ou seja, nós começamos a ter dificuldade de fazer um ajuste que era necessário fazer, e um ajuste por conta de uma forte desoneração e isenção fiscal que foi feita no Brasil entre 2011 e 2014 para manter o nível de emprego, para manter as políticas sociais, e nós desoneramos demais. E desoneramos, às vezes, sem contrapartida com os trabalhadores, e de repente a gente percebeu que estava entrando menos dinheiro e saindo mais dinheiro. Não era porque o governo tinha gastado demais, era porque o governo tinha desonerado demais.
né? O governo devolveu para os empresários parte do imposto. A presidenta Dilma, então, tomou a atitude de propor um ajuste. Esse ajuste não pode ser negociado do que eu fiz no governo. Segundo, a impressão que eu tenho é que eles não querem criminalizar o Lula. Eles querem criminalizar o meu governo. Eles querem criminalizar tudo o que nós fizemos. A última agora é sobre os caças suecos que o Brasil comprou. Quer dizer, é uma coisa tão absurda, que um procurador que faz uma denúncia dessa, ou ele é analfabeto, ou ele tem má fé, ou é mau caráter. Ele não pode ser um cidadão normal. Porque ele sabe que a presidenta era Dilma. Para ele dizer uma sandice dessa, ele tem que dizer se eu